Olá, sétimo ano, como vocês estão? Então, hoje eu estou aqui para deixar alguns recados, tá? Sou referente ao terceiro bimestre, então eu vou explicar um pouquinho sobre a atividade de arte, né? E vou falar um pouquinho sobre projetos de vida, tá? Esse bimestre, então, semana passada, o terceiro bimestre, na verdade, começou semana passada, mas nós estávamos no conselho, por isso que eu não abri o plantão para passar para vocês essas atividades, tá? Uma coisa importante, a atividade ela está dividida por semanas. Eu preciso que vocês realizem um pouquinho por semana para não sobrecarregar. E assim vocês conseguirem entregar essas atividades no prazo correto, tá? Então, são atividades fáceis, não está difícil, tá? A primeira semana tá bem, que seria hoje, né? Essa semana lá está com a atividade bem fácil. É questão de vocês separarem um pouquinho do tempo para vocês estudarem realmente. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o arquivo. Vou falar um pouquinho de projeto de vida. Então, projeto de vida eu vou explicar só essa semana, tá? Essa semana, o que vocês terão que fazer? A professora Patrícia já comentou com vocês na sexta-feira, que vocês farão um plano de estudo, que é esse plano aqui que eu dei como exemplo, tá? Então, vocês realizarão esse plano de estudo no diário de práticas e vivências, vocês vão realizar aí para vocês poderem se organizar, tá? É uma dificuldade muito grande. Nós não estamos acostumados a ter que anotar tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, tudo que tem que fazer, tá? Então, por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Gente, anota, tá? Vocês precisam anotar. Então, vocês vão aí fazer uma tabela. O nosso terceiro bimestre, ele vai até o dia 16 de outubro. Então, o que vocês farão? Vocês farão essa tabelinha para vocês se organizar, tá? Então, vocês terão 11 trabalhos para realizar até o final de agosto. Se vocês deixarem tudo para a última hora, não vai dar tempo. Como vocês já estão vendo aí, desde abril as coisas estão acumulando, tem gente que não me entregou nem atividade de abril ainda, tá? Então, por que eu pedi para fazer essa tabelinha? Porque vocês têm a ciência, a hora que você começa a anotar nessa tabela que você realizou uma atividade, que você está conseguindo terminar, é gratificante ver essa tabela preenchida. Então, eu quero a foto dessa tabela no final, não agora feita, em branco. Eu quero essa foto lá no final de agosto. Vou querer ver novamente essa mesma tabela em setembro. E vou querer ver em outubro, tá? Então, essa tabela toda preenchida vai estar em outubro. É isso que eu quero que vocês percebam. Quanto é gratificante ver que você está realizando as atividades e que a maioria das atividades estão sendo feitas. Então, aí nós temos uma coluna de fez, nós temos uma coluna que vocês enviaram, se você enviou, se você não enviou, quando que você fez essa atividade. Porque quando nós colocamos lá a listinha dos alunos que estão devendo atividade, vocês só correm direto lá. Eu enviei. Mas quando você enviou? Então, você já vai ter data. Essa outra coluna aqui, ó, em branco, é para você colocar por onde que você enviou. Tem gente que envia pelo WhatsApp, tem gente que envia por e-mail, tá? Então, é aí que vocês anotarão, tá? É organização, gente, isso é projeto de vida. Sem organização, sem organizar a nossa vida, a gente não consegue projetar futuro nenhum, tá? Então, aí, ó, realize um plano de estudo para se organizar no terceiro bimestre, procure sempre preenchê-lo conforme for concluindo suas atividades. Essa atividade será cobrada em agosto, em setembro e outubro, tá? Então, quando for o dia de enviar a atividade no e-mail, vocês vão enviar a foto do plano preenchido. Aí, só para vocês matarem a curiosidade, nós temos aqui, ó, uma atividade para vocês fazerem uma pesquisa na família aí, com quem vocês moram, tá? A diferença entre sonho e fantasia. E depois nós temos uma outra atividade aqui, que ela
vai ser representada por uma montagem fotográfica, um mapa mental, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, só para vocês terem uma noção de quantas atividades vocês terão. Bom, agora eu vou fechar esse arquivo aqui, eu vou abrir outro. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou abrir aqui, compartilhar a tela. Não tá indo, cadê? Agora foi. Então, vamos lá. Compartilhar aqui com vocês, então, o que nós faremos na matéria de arte, tá? Então, nós temos aqui, primeira semana, que é essa semana aqui, vocês deverão fazer a leitura. Tem sempre a descrição, ó. Faça as atividades e envie todas de uma só vez, em um único e-mail. Se vocês me mandam atividades dessa semana, depois manda outro e-mail com outra semana, fica muito bagunçado, a gente acaba se perdendo, tá? Porque a gente tem que registrar muitas coisas. Então, são 16 salas, são 38 alunos por sala, fica muita coisa para registrar. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Então, vocês vão realizar todas as atividades, e lá na primeira semana de setembro, último dia de agosto e primeira semana de setembro, vocês realizarão os envios. Aí que vocês vão enviar os e-mails com todas as atividades prontas, tá? Então, essa semana, o que vocês farão? Agora no plantão, hoje no plantão, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura desse texto, a história do teatro, e vocês terão 6 questões para responder referentes a esse texto. Todas as respostas estão no texto, tá? Então, ele fala um pouquinho aqui da origem do teatro, que o teatro surgiu na Grécia Antiga, 4.000 anos antes de Cristo, né? Século IV, né? Antes de Cristo. Eram feitas muitas festas, né? O deus Dionísio, ele adorava festas, então ele era o deus do vinho, né? E ele representa o teatro também. Então, ele era uma pessoa muito alegre. Tudo era motivo de comemorar a colheita da uva, para fazer o vinho, né? Então, tudo isso eram feitas essas comemorações. Tem aí, ó, a palavra teatro significa uma determinada arte, né? Depois, no próximo plantão, eu vou mostrar para vocês como que eram os palcos, né, dos teatros, não é como é hoje. Então, o teatro, a origem do teatro, nós temos lá um teatro de arena, que nós temos aqui na cidade, é lá no centro de convenções. Nós temos o círculo no meio e a arquibancada em forma de U, né? Então, a acústica, né? O som, como que não existia eletrônicos, né? Microfone, nem nada. E a acústica era perfeita. Como que eram feitas essas arquibancadas, quem poderia sentar nessas arquibancadas, tudo isso eu vou explicar no próximo plantão, tá bom? Então, para hoje, vocês vão fazer a leitura desse texto, a história do teatro, e responder essas 6 questões aqui, tá? Onde surgiu o teatro, quem que nasceu em 1564 escreveu a peça de teatro, tá? Então, todas essas respostas estão no texto. Para a próxima semana, nós vamos entrar em teatro de animação, que para quem assistiu a aula no Centro de Mídias dessa semana, ela já começou a falar sobre teatro de animação. Então, essa é a importância de vocês assistirem o Centro de Mídia. Todo o conteúdo que eu passo aqui para vocês, essas atividades para vocês fazerem, ela explica lá na TV. Tá? Então, nós temos toda segunda-feira aula de arte, das 10h15, a partir das 10h15. 10h30, perdão. Então, ela explica muita coisa, ela mostra muita imagem, coisa que eu não consigo colocar aqui para vocês, porque muitos não têm internet. Então, tem o pacote de dados ali para usar o WhatsApp, mas não tem como abrir um vídeo no YouTube. Então, ela acaba mostrando no Centro de Mídias tudo que eu preciso mostrar para vocês.
Então, eu estou fazendo um complemento. Ela explica e eu passo o exercício. Por essa a importância da nossa parceria, de vocês assistirem às aulas no centro de mídia, tá? E daí, na próxima semana, na semana do dia 17 ao 21, vocês vão criar 3 dedoches. Então, são aqueles fantoches de dedo. Eu deixo aqui exemplos, tá? E na semana do dia 24 ao 28, é a continuação da produção desses fantoches. Então, por isso que é importante vocês fazerem um pouquinho por semana, senão sobrecarrega, tá bom? Vocês terão, então, ó, do dia 31 de agosto a 4 de setembro, para me enviar todas as atividades. Lembrando que todas as atividades em um único e-mail, tá bom? Eu vou pausar aqui e eu vou conversar com vocês no grupo daqui a pouco, tá bom? Um beijo. Ah, e daqui a pouco tem surpresinha para vocês, tá bom? Vou deixar para vocês alguns certificados de agradecimento pela participação de muitos alunos nesse período de pandemia, tá bom? Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês.